Alguém pode questionar por que no judaísmo se usava instrumentos musicais e nas assembleias ou nas igrejas locais não se usam. O Novo Testamento é omisso quanto ao assunto da música instrumental nas assembleias. Tanto em Atos, no livro de Atos, como em 1 Coríntios, não há indícios de que os primeiros cristãos usavam acompanhamento musical em suas reuniões para louvor e adoração. É interessante que tenhamos muitas referências à música no Antigo Testamento, mas muito poucas no Novo Testamento. A única referência à música em 1 Coríntios capítulo 14 é como ilustração e não como instrução. Você pode ler na sua própria Bíblia, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 7, onde tem essa referência. Observe também neste capítulo, versículo 15, que tanto orar quanto cantar deve ser no espírito e com o entendimento. Podemos tanto orar de uma forma mecânica quanto também louvar. Em Efésios capítulo 5, versículo 19, Paulo exorta os santos em Éfeso a fazerem melodia em seu coração. Portanto, se fizermos bom uso desse instrumento, teremos pouca necessidade de qualquer outro. Uma grande simplicidade caracterizava as assembleias nos tempos apostólicos. O caráter da música nessas primeiras igrejas deve ter sido puramente vocal. No que diz respeito à história da música no período da igreja pós-apostólica, cerca de 700 anos se passaram antes de que os instrumentos musicais fossem introduzidos. Gradualmente, ao longo dos séculos, a música tornou-se cada vez mais prevalente, até se tornar uma parte aceita nos chamados cultos da igreja. A história conta que John Wesley, bem conhecido, o fundador do metodismo, se opôs aos instrumentos musicais na igreja e que João Calvino considerou que a música não tem mais lugar hoje do que a queima de incenso e outras sombras da lei. E que o Charles Spurgeon usou nenhuma música em seu tabernáculo metropolitano em Londres. Embora seja interessante saber o que esses homens renomados acreditavam e praticavam, como crentes devemos ser persuadidos pelas Escrituras. É bom lembrar que Deus está mais preocupado em louvá-lo com o fruto dos nossos lábios do que com o fruto das pontas dos nossos dedos. Leia isto em Hebreus capítulo 13, versículo 15. Na cristandade é dado muito tempo e ênfase à música e pouco tempo à leitura, à meditação e à pregação das Escrituras. Paulo disse a Timóteo: pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, ou seja, desejos carnais, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Tudo isto está em 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 14 ao 17, e no capítulo 4, do versículo 2 ao 4. A mensagem do Evangelho, que vem da parte de Deus, normalmente não está de acordo com a natureza humana. Note o que o apóstolo Pedro disse na sua primeira epístola.
Ele disse que porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus, sendo morto na carne, estou falando do Senhor Jesus, mas vivificado pelo Espírito, falando da sua ressurreição. Isso está em 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Este grande texto do Evangelho traz diante de nós algumas das maiores verdades que já caíram em ouvidos mortais. Em primeiro lugar, traz à tona a grande pessoa, Cristo, o enviado de Deus. Ele é o coração da mensagem do Evangelho e ele separa a mensagem do Evangelho de todas as outras mensagens na terra. Em seu capítulo de abertura do livro de Romanos, Paulo faz 3 declarações poderosas sobre a pessoa de Cristo. Primeiro, ele diz que Cristo, nosso Senhor, declarado Filho de Deus com poder, está nos versículos 3 e 4 de Romanos capítulo 1. Segundo, Paulo diz que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação, versículo 16 deste primeiro capítulo. E também, em terceiro lugar, ele diz, sim, o seu eterno poder e divindade, versículo 20. Cristo é o poder do Evangelho. Nosso texto começa com Cristo. Não podemos ir mais alto. Não podemos alcançar um nome mais elevado do que o nome de Cristo. Em 3 palavras, Pedro se move para a grande obra de Cristo, seu sofrimento e morte. Isso está ligado ao capítulo 2, versículo 24, pela palavra que temos no início aí também. Ali aprendemos a grande verdade de Cristo, que levou nossos pecados. Mas nosso texto nos diz que aquele que carregou nossos pecados também sofreu por eles. Novamente, Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 32, ele diz, ele, falando de Deus, não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Mal compreendemos a profundidade dessas palavras, entregou, pois envolvia sofrimento, angústia e agonia como este mundo nunca viu, antes ou depois dos sofrimentos de Cristo naquela cruz. Pense no Filho eterno sofrendo a vingança do Todo-Poderoso em favor dos pecadores, ou dos pecados dos pecadores. Contemplar os sofrimentos de Cristo por nossos pecados deve curvar todos os nossos corações em ação de graças e derreter o coração mais duro do pecador. Mas se isto não for suficiente, há ainda outra grande verdade a ser adicionada a tudo isso. Pedro escreve, o justo padeceu pelos injustos. O justo pelos injustos. Não poderia haver salvação para injustos se aquele que realiza a obra não fosse absolutamente justo. Uma rápida olhada em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22, nos diz que quem não cometeu pecado, falando do Senhor Jesus, quem não cometeu pecado, nem se achou dolo ou engano na sua boca. Lembremos-nos de que é a suficiência do justo, deste justo, Cristo, que torna possível sua obra substitutiva em nosso lugar, pecadores. Tem uma tradução que coloca bem esta verdade. Diz, o justo para os muitos ou pelos muitos culpados. Então, não somente Cristo sofreu pelos pecados, mas ele sofreu no lugar do pecador. Quem pode realmente compreender tal verdade? Por que tanto sofrimento? Tudo para que ele possa nos levar a Deus. Nós que estávamos, e muitos estão ainda longe de Deus, separados por causa dos seus pecados, somos trazidos a Deus pelos sofrimentos e morte de Cristo. Qualquer um que esteja ouvindo isso agora e não seja salvo, posso apenas não dizer isto a você. Deus não está esperando que você contribua na obra da salvação.
nem mesmo pede que você faça boas obras para merecer esta salvação. Ele só quer que você aceite o que ele fez, creia em sua palavra, ouça o que ele fez por você e aceite para si mesmo o que o seu amado Filho consumou naquela cruz fora da cidade de Jerusalém. Pois a Bíblia diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Portanto, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Você pode conferir todas estas citações bíblicas que fiz agora, lendo Atos capítulo 16, versículo 31, o Evangelho de João capítulo 3, do versículo 16 ao 21, Atos capítulo 4, versículo 12 e Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9.